13 de Professor, setembro, o senhor né? vai mostrar o trabalho de cada um? De 2020, não pode? Você se Não, sente tudo bem. constrangida? É que dá vergonha, né? Se errar muito. Você se sente constrangida? Você se sente ofendida? Você não me dá o direito de mostrar o seu trabalho para os seus colegas? Não, pode mostrar. Olha agora, por favor, né? Porque eu conheço essa geração, né? Essa Mesmo que tenha geração, erro, vai ter, né, professor? Vai ser meio ponto para todo mundo, né? essa Não tem geração problema. mimizenta. Ai, me senti ofendido. Ai, que não pode isso. Ai, aquilo lá me constrangeu. Eu recebi uma reclamação agora que o olhar do cara constrangeu a menina. A menina usa uma saia super curta, né? Mas o olhar dele constrangeu. Eu falei, o que eu vou fazer? O que você vai fazer, né, cara? Como você vai... Difícil, né? Mas ele falou alguma coisa? Não. Ele não falou nada. Mas do jeito que ele me olhou, eu me senti constrangido. Sei, gente. Vamos lá. E aí, vocês fizeram exercício aí? O que vocês acharam? Vocês já esqueceram já, porque já foram 2 semanas, né? O que vocês me falam? Aliás, semana que Não, vem tem aula ou é feriado de novo? não sei. Acho que semana que vem tem aula. No outro que é feriado, é isso? Eu acho que é, professor. Tem que ver com a Fazul. A Fazul Professor, falou que vai olhar. Então, e aí, vocês fizeram exercício aí? O que vocês acharam? Foi muito bom para a gente estudar mais e rever a matéria, dar uma olhada naquele material que o senhor me mandou, explicando mais também. O Eu material, acho o material lá é O senhor legalzinho, falou né? legal, né? super resumido, muito legal aquele material. Eu fiz aquele material tem uns 10 anos. Época boa. E aí, mas o que vocês acharam? Ah, professor, eu já tenho dificuldade em todas as matérias em si, mas até que eu consegui fazer bastante coisa. Eu não sei se está certo, Você tem mas a gente vai dificuldade? discutir. Oi? Eu não entendi. Você tem dificuldade? Eu já tenho dificuldade em todas as matérias em si, mas eu achei que eu consegui desenvolver bem, né? Esse também em grupo a gente vai discutindo, vai Você falando o que tem, cada um você acha. tem dificuldade em todas as matérias? Professor, na verdade, ultimamente minha dificuldade está um pouco maior porque eu tô tomando antidepressivo. Hum, Então eu fico muito lesada. entendi. Aí eu tenho dificuldade de memorização às vezes. Você já tentou meditar? Olha, professor, no Não, né? meu caso é um pouco difícil porque Nem eu sabe o tenho que é os dois, isso. a depressão e a ansiedade, então eu não consigo parar quieto. Então, mas é por isso mesmo que é bom para você. Por isso mesmo que é bom. Se um Vou dia, tentar, professor. se você conseguir ficar 5 minutos parado quieto, nossa, vai ser uma vitória para você, né? É complicado. Agora com os remedinhos eu tô ficando um pouquinho mais calma. É, então, os remedinhos, né? Tá bom. Ah, e aí, quem mais alguém quer falar sobre exercício? Ninguém? Então tá bom. Vamos lá. A lei era essa aqui, né? Que está na tela para vocês, não é isso? Isso. Então vamos construir a regra matriz. Qual o critério material da regra matriz? Gente, estou com o nariz meio... Você está vendo aí, né? Estou meio... o nariz está escorrendo, tá? Peço perdão aí vocês. Vamos lá. Critério Gente, material, se eu não me engano, eu coloquei que era prestação de serviço. eu queria que vocês abrissem o trabalho de vocês aí
já que eu não posso mostrar o trabalho de vocês na tela, eu queria que vocês abrissem o trabalho de vocês aí, e vocês fossem lendo aí, e eu vou perguntando, nós vamos trocando ideia, entendeu? Então, vamos lá. A regra matriz de incidência tributária, como qualquer norma jurídica, possui dois termos: o termo antecedente e o termo consequente. No termo antecedente, nós vamos ter descrição de um fato. Vamos ter a hipótese, certo? E no termo consequente, nós vamos ter a descrição, a prescrição de uma relação jurídica, a relação jurídica tributária, tá ok? Então, é antecedente e consequente, tá? No antecedente da regra matriz, como eu falei para vocês, nós vamos ter três critérios, lembra? O critério material, o espacial e o temporal. O critério material é a descrição do fato propriamente dito, que é sempre um verbo mais um complemento. E o critério temporal é o lugar, é o momento em que esse fato tem que ocorrer, e o critério espacial é o local em que ele tem que ocorrer. Então, nós dizemos que o fato gerador é a ocorrência no mundo fenomênico de um fato, tal como descrito no critério material, no local descrito no critério espacial e no momento descrito no critério temporal. Então, o fato gerador é a ocorrência no mundo fenomênico de um fato que possui todos os critérios da hipótese. Tudo bem com vocês? Todos os critérios da hipótese normativa, né, que está na lei, se estiverem presentes no mundo, então nós vamos dizer que aquele fato é um fato gerador. Por quê? Porque a norma vai incidir sobre ele e, como fruto, como consequência da incidência da norma sobre ele, nós vamos ter a irradiação dos seus efeitos jurídicos, quais sejam o estabelecimento de uma relação jurídica de ordem tributária, onde o sujeito passivo vai ser obrigado a pagar determinada quantia em dinheiro ao sujeito ativo. Esse é o critério pessoal. E a quantia em dinheiro a ser paga é o critério quantitativo. Nós vamos obter a partir da multiplicação da base de cálculo, que é a dimensão econômica do critério material, pela alíquota. Tudo bem para vocês? Professor, eu lembrei que eu fiquei com dúvida no critério temporal. Ótimo. Então, Porque vamos lá. Então, calma ele é aí. dado no momento da aplicação? Calma aí. Então, segura um pouquinho sua onda aí, Gabriela. Vou começar a falar, vou chegar lá, tá bom? Então, Tá. vamos lá. A regra matriz, tá? A regra matriz tá aqui, ó. A regra matriz. Critério material. O que vocês colocaram no critério material, gente? Prestar serviço. Prestar serviço. Então, o critério material é Fato gerador material será a prestação de serviço, porque devido à prestação será cobrado o imposto. ok. Eu gosto muito com a expressão prestar serviço, tá ok? Ó, é instituído no município de Marmelópolis o imposto sobre prestação de serviço, devido por todos aqueles que prestarem serviço dessa municipalidade. Então, prestar serviço é o critério material. Qual é o critério espacial? O município de Marmelópolis. Quem mais? Eu só coloquei isso, professor. Todo mundo colocou no município de Marmelópolis? Sim. Bem. E o critério temporal? Então, aí eu fiquei com dúvida. Eu coloquei que o critério temporal se dará no momento da publicação da lei, que no caso seria dia 26 de setembro de 2003. Seria quando prestar o serviço? Seria o momento em que eu considero o serviço prestado. Exato. Essa era a minha dúvida, entendeu? Entendi. Porque eu não sabia se se daria a partir do momento do serviço ou a partir do momento em que fosse instaurada a lei. Então, Gabi, posso te chamar de Gabriela? De Gabi? Claro, professor. Então, Gabi, veja só. O critério temporal
É o momento em que eu considero o fato gerador ocorrido, percebe? Então, esse momento que você colocou aí, que é o momento em que a lei foi publicada, né, ela não tem relação com a data da ocorrência do fato gerador. Ela é importante porque somente fatos ocorridos após a entrada em vigor da lei é que poderão ser alcançados pela essa lei. Mas o Então critério temporal é o momento em que eu considero o fato ocorrido, tudo bem? Então, é que foi essa minha dúvida, porque só existiria a lei a partir do momento que ela foi criada. Só que aí eu pensei também que só existiria o serviço a partir do momento que ele fosse feito. Se fosse Aí deu uma prestado. confusãozinha. Alguém colocou alguma coisa diferente disso? Hã? Professor, a gente colocou realizada mediante emissão de nota de prestação do serviço até o dia 20 de cada mês subsequente. Não? Calma aí, repete para mim, como que é? A título de ISS será realizada mediante a emissão de nota da prestação de serviços, mensalmente, até o dia 20 de cada mês. Então, eu vou te fazer uma pergunta, Vanessa. Se você não emitir a nota, você não tem obrigação de pagar o tributo? Tem, daí ficaria com multa? Então, percebe como e é legal essa sua colocação, porque tem muita gente que pensa assim, se eu não emitir nota, eu não tenho que pagar. E não é verdade, entendeu? Você, Aham. na verdade, você é obrigado a emitir nota, porque no momento em que você emite uma nota, é um documento que você mesmo produz dizendo que você prestou aquele serviço por aquele valor. E a partir do momento que você produz a nota, não tem como você dizer que aquilo não ocorreu, percebe? Uhum. E tem muita gente que presta serviço, não dá nota e não paga, percebe? Não, eu vou lá, presto um serviço, recebo em dinheiro. Se eu não der nota, se a prefeitura descobrir que eu prestei o serviço, como que ela vai provar que eu prestei? É muito difícil, percebe? É muito difícil ela provar que eu prestei o serviço e que eu recebi aquela quantia em dinheiro. Então, por isso que, geralmente, a legislação ela sempre tem essas normas jurídicas instrumentais, né, que eu falei aula passada para vocês. O que é uma norma jurídica instrumental, né? Ou uma norma jurídica acessória, né? O Código Tributário Nacional, ele utiliza a expressão obrigação acessória, que são normas jurídicas que impõem ao contribuinte uma obrigação de fazer. Não é uma obrigação de pagar, é uma obrigação de fazer. E eu já pego a sua resposta, Vanessa, para puxar a norma jurídica instrumental que está aqui, ó. Todo prestador de serviço deverá efetuar, quando da prestação do mesmo, a emissão da nota fiscal. Então, veja, dado o fato que eu prestei serviço, eu sou obrigado a emitir nota fiscal. E por que eu sou obrigado a emitir nota fiscal? Porque a partir do momento que eu produzo aquele documento, se eu deixar de recolher o tributo, fica muito fácil para a municipalidade me cobrar, concorda comigo? Entenderam? Murad, você não pagou, você prestou serviço pessoal, mas você não pagou ISS. Eu prestei serviço? Prestou, olha aqui a nota fiscal que você emitiu. É verdade, não tem o que dizer, entendeu? Agora, se eu não emitir nota fiscal e eu prestar serviço e não pagar o tributo, a municipalidade vai ter que provar que eu prestei o serviço, percebe? Para daí me tributar, senão ela não consegue me tributar. Entenderam isso ou não, gente? Sim. E isso vale para todos os tributos, tá ok? Porque, gente, quando ocorre o fato gerador, você, contribuinte, você sabe que está fazendo aquele negócio, que aquele negócio é fato gerador. Mas será que o sujeito ativo que tem o direito de receber sabe que o fato gerador ocorreu? Nem sempre. Só Nem se houver sempre. comprovação, né? Hã? Só se houver algum tipo de comprovação. Então, tem que comprovar, mas comprovar é difícil, concorda? Sim. Não é fácil. Você tem que fazer, você tem que juntar prova, você tem que demonstrar, entendeu? Que o cara prestou o serviço, para quem ele prestou o serviço, quanto ele recebeu. Hoje, como tudo hoje é Pix, né? Pix. Eu fui numa feirinha ontem e eu fiquei impressionado como as pessoas até estão deixando de usar o cartão, né? E estão começando a usar só o Pix, né?
Chega na feirinha lá, faz um Pix para mim, faz um Pix para mim, aí pum, 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 Pix para lá. Então, quer dizer, por exemplo, o pessoal na feirinha que eu fui ontem estavam vendendo coisas. Coisas que eles produziram e estavam vendendo. Se eles produziram coisas e estavam vendendo na feirinha, você concorda que eles têm que pagar ICMS? E mais, eu acho que eles têm que pagar até IPI. Entendeu? IPI e ICMS. Só que, é tudo feirinha de gente, né, meio artesanato, ninguém tem cadastro, ninguém emite nota, ninguém tem nada, percebe? Professor, mas por que IPI? Não é uma feira agrícola? Não, não era uma feira agrícola, era uma feira de holística, sabe? Ah, Então, eles tá. estavam produzindo mandalas, eles Era uma produziam feirinha cigana, professor? mais ou menos isso. Mais ou menos. Lá em Ah, Pinda. a minha amiga e a sogra dela estavam trabalhando lá. Ah, tava? Tava. Então, ela estava vendendo o quê? Elas fazem artesanato com pedras, Então, joias com pedras. olha só, artesanato com pedra. Então, veja, você pega a pedra e produz artesanato. Isso poderia ser considerado um processo de industrialização. Tudo bem, é em pequeníssima escala, valor pequeno, entendeu? Mas, em tese... É que geralmente eles são MEIs, né, professor? Então, perfeito. Eles podem ser MEI, tá ok? Mas se eles não emitirem nota fiscal, eles vão pagar o imposto sobre aquela operação? É isso que eu quero chegar, Isabel, percebe? Não vão pagar. Agora, quando eles emitem nota fiscal, eles pagam, perfeito? Entendeu? Só que antigamente você ia nessa feirinha e pagava em dinheiro. Agora você vai na feirinha e paga em Pix. E aí o que acontece? Aí fica esse rabo para trás, porque o Pix caiu. Percebe? Tenho certeza que... Tem a origem, né? Hã? A origem do E dinheiro. daí, exatamente, qual é a origem desse dinheiro que caiu na sua conta? Estão entendendo o que eu quero dizer, gente? Então, hoje a Receita Federal... Depois chega no imposto de renda, né, professor? Não, Conta, capa. hoje a Receita Federal, se ela detecta depósitos na sua conta, ela pode chamar você para você se explicar. Por que tem tanto depósito na sua conta assim? O que está acontecendo? E aí você vai ter que se explicar. E se você não conseguir se explicar, ela vai tributar você como se aquilo fosse renda da pessoa física, 27,5%. Entenderam? Não sei se vocês estão sacando onde que eu quero chegar. Porque, gente, os fatos geradores vão ocorrendo no mundo, tá? E o sujeito ativo, que é o Estado, seja ele o município, o Estado ou a União, nem sempre eles sabem que o fato gerador... Aliás, eles não sabem que o fato gerador ocorreu. Não tinha nenhum fiscal lá na feirinha, entendeu? Só que, poxa, como é que faz daí? Então, por isso que eu quero explicar bem para vocês. O Código Tributário fala em obrigação principal e obrigação acessória. A obrigação principal é a regra matriz, é a obrigação de pagar o tributo. Mas a obrigação acessória, que eu chamo de dever instrumental, que é essa norma jurídica instrumental, ela também é muito importante. Por que ela é muito importante? Porque ela diz o seguinte, se você der causa ao fato gerador, você tem a obrigação de informar ao poder público que você deu causa ao fato gerador. Ou seja, você tem a obrigação de se entregar, se fosse o direito penal, né? Você cometeu um crime, você tem a obrigação de ir lá na delegacia e falar, eu cometi esse crime, entendeu? É que tributo não é crime, percebe? Então, sempre que tem uma norma jurídica tributária, você tem a obrigação de ir lá. Se eu sou um comerciante, toda operação mercantil que eu realizar, eu tenho a obrigação de emitir nota fiscal. Se eu sou um prestador de serviço, toda obrigação que eu realizar, eu tenho a obrigação de emitir nota fiscal. Percebem? Gente, quando você chega no aeroporto, antigamente, né, naquela época que você podia viajar para o exterior, né? Aquela época gostosa, né? Hoje, o ano passado, o ano retrasado, a gente não pôde viajar por causa da pandemia. Agora a gente não pode viajar para o exterior por outro problema, né? Um amigo meu foi tirar visto lá para os Estados Unidos, gastou R$3.000 para tirar o visto, porque é $100, só que $100 hoje são R$600, né? Mas $100 são R$600, nosso dinheiro não vai mais nada. Se a taxa lá do visto for $100 e poucos, acabou.
4 pessoas já dá R$ 2.000. Bom, quando você volta do exterior, o que aparece na placa lá? Se você adquiriu um bem no exterior com valor superior a $500, você tem a obrigação de declará-lo, não é isso? Não sei quem aqui já fez viagem para o exterior, mas quando você volta da viagem do exterior, né? Quando você pega suas malas, vai aparecer assim, alfândega, Secretaria da Receita Federal do Brasil. Aí tem assim, nada a declarar e bens a declarar. Então tem uma placa lá, se você adquiriu bens do exterior superiores, com valor superior a $500, você é obrigado a entrar no bens a declarar e você é obrigado a declarar aquilo que você comprou. Por quê? Porque você vai pagar um imposto de 50%. Então, se você foi para os Estados Unidos, comprou um computador por $1.000, você tem que entrar no bens a declarar e falar, eu comprei esse computador nos Estados Unidos por $1.000. Aí o fiscal vai falar, ai, que beleza, não? Beleza. Então, está aqui, ó, 50% de imposto de importação. Você vai pagar $500 de imposto de importação, entenderam? Você é obrigado a fazer isso. Agora, se você não cumpre essa regra, se você vai no nada a declarar e você comprou o computador, você está infringindo a lei, percebe? Não que alguém aqui tenha feito isso algum dia na vida, mas está infringindo a lei. Aí, o cara fica lá, né? No celular. Daí, na hora que você passa sua mala no scanner. Né? Hoje, antigamente, tinha que abrir a mala e revirar a mala, né? Hoje tem scanner, né? Quer dizer, a tecnologia, gente, ela é a favor do fisco, né? Aí você passa a mala no scanner, o cara vê, esse computador aí. Você comprou esse computador aqui, cara. Ah, não, eu já tinha esse computador. Então, olha o que eu vou dizer para vocês. Mas computador é importado. Não, mas eu comprei no Brasil. Então, quando você tem um bem importado, no momento em que você vai viajar, você tem que ir na alfândega e declarar que você está saindo com ele do país. Sabiam disso? Eu já fiz isso uma vez. Você vai lá na Receita Federal e fala, estou embarcando nos Estados Unidos, esse computador está aqui, eu vou levar ele e vou trazer ele de volta. Percebe? Meu irmão, você comprou isso aqui lá fora, o computador é novinho. Você pagou $1.000, pagou $1.000. Você tinha que ter declarado ele, não declarei. Então agora você vai pagar 50% de imposto e mais 50% de multa, porque você não declarou, percebe? Professor, eu não entendi. Você pode avisar antes, então, que você está levando alguma coisa? Você deve avisar antes, entendeu? Se você vai sair do Brasil com um bem importado de valor superior a $500, o correto é você avisar antes, tá? Nossa, isso é interessante, isso eu nunca soube. Eu vou até confessar a vocês agora que eu não sei se esse serviço existe ainda, tá? Porque eu falando isso para vocês, veio na minha cabeça, porque uma vez eu fiz isso, mas eu acho que uma vez eu fui fazer isso e eles não estavam mais fazendo. Não vou mentir para vocês, tá? Porque eu categoricamente, eu tinha uma câmera fotográfica. Naquela época que a gente usava câmera, lembra? Alguém que conhece sabe o que é câmera fotográfica? Antigamente, a gente viajar, a gente levava a câmera fotográfica, entendeu? E eu tinha uma câmera fotográfica lá, daquelas bem legais, tá? Aí eu fui declarar, tudo bem? Professor, Oi. Voltando só um pouquinho à questão da feirinha que o senhor estava falando, da questão que todo mundo estava lá recebendo, estava entrando dinheiro na conta, a questão do PIX, então eles deveriam estar informando que eles estão produzindo e estão vendendo. Isso. Mas, assim, nesse caso de feira de artesanato, essas coisas pequenas, muitas vezes é uma opção que a pessoa faz para sobreviver. Você não vê, não é uma coisa de... eu não sei se estou conseguindo explicar bem, mas, assim, o valor é muito baixo, são coisas muito pequenas e aleatórias. Não tem uma regra, tipo, a partir de valor X, você tem realmente que informar o fisco? Não, tem o MEI que a Isabel falou, entendeu? O MEI não é obrigado a emitir nota fiscal, só se alguém exigir, daí sim. Mas MEI não é obrigado a emitir nota fiscal? Não, emitir nota fiscal não é obrigado. Só se alguém exigir, daí ele é obrigado. Se o senhor chegar lá... O MEI não é obrigado? Eu não sabia disso aí não, hein?
Isso é novidade. Porque já é tudo, ele paga fixo. Ah, tá. Mas o MEI é o pequenininho lá, o bem pequenininho mesmo, né? É MEI, não microempresa. Tá. Tudo bem. Bom, Mas eu acho que você tem que declarar o quanto você ganha ao ano, a partir de um Sim, tanto você aí não paga sim. nada. Aí você é obrigado a guardar todos os documentos que você comprou. Se acontecer de uma fiscalização, daí você tem tudo e guardadinho. não vai ocorrer, né? Ninguém vai fiscalizar o MEI, concordo, né? Mas diga uma coisa para mim, Isabel, você que está atenta aí. O MEI, qual que é o limite dele? Acho que é 10 80 mil anual. 80 mil anual. Então, Anual. 80 mil por ano vai dar quanto por mês? Vai dar uns 5 mil por mês, né? Um pouquinho mais, né? 7 mil, 7 mil. 7 mil. É. 80 dividido por 12, Não, 6.500. 6.500. Então, olha só. Então, aí é uma pessoa que tem receita de 6.500, né? É uma receita muito baixa, né? É bem pequenininho. Ninguém vai tomar conta disso, tá, Tassiana? Não vejo fiscalização nisso daí. Mas a Eu rigor, Eu creio que seja a partir de 10, professor, que tem que declarar. Mas a rigor, aquela pessoa está realizando uma operação mercantil, percebe? Ela tem que se enquadrar na legislação. E eu estou falando isso, vamos por um exemplo melhor agora, vai. Vamos pegar uma balada aí. Qual que é a balada boa aí? Quem que está na balada aí? Qual que é a balada boa? Professor, aqui nessa sala ninguém vai para balada. Aqui é tudo velho. Baile dos É tudo aposentados. velho. Baile dos aposentados, professor. Tá. Então, sei lá, vamos pegar um restaurante legal aí, sei lá, um churrasco ao vivo, lá em Campos do Jordão, né? Churrasco ao vivo. Quando eu era moleque, né, a gente ouvia propaganda de churrasco ao vivo, eu achava muito engraçado aquela propagandinha na rádio, churrasco ao vivo. Bom, você chega lá e almoça, tal, não sei o quê. A conta deu lá 500 pau. Percebe? Vai emitir nota fiscal? Tem que emitir nota fiscal. Mas será que emite sempre, toda vez? Não sei, percebe? Só que se você não emitir nota fiscal, aí você vai dizer o quê? Você não vai declarar aquela refeição, porque não emitiu nota fiscal. Só que eu pago com cartão, aí cai o dinheiro na conta, daí fica o rabo para fora, entendeu? Porque você tem o dinheiro caindo na sua conta, mas você não tem justificativa para a origem daquele dinheiro. Está entendendo o que eu estou falando? Aliás, professor, existiam restaurantes, antigamente, que não aceitavam cartão de crédito por causa disso mesmo. Porque quando você tem cartão de crédito, você tem que emitir nota, porque o cartão de crédito vai denunciar você. Pois não. O Gadioli não aceita cartão de crédito. Eu não sei por quê. O Gadioli não aceita? É isso que eu ia falar, não aceita mesmo. Não, agora aceita Pix. Agora aceita Pix. Então, se ele aceita Pix, então não é por questão fiscal, percebe? Porque, na verdade, o cartão cobra um percentual, né? O cartão tem um percentual que ele cobra. Aliás, eu nunca entendi aquela norma jurídica que fala que se você tiver um preço lá, se o cara pagar em dinheiro e pagar no cartão, tem que ser o mesmo preço. Eu acho que não tem que ser o mesmo preço. Tem uma jurisprudência que fala que tem que ser o mesmo preço. Eu acho que não tem que ser. Porque quando você paga em dinheiro, dinheiro vivo. Quando você paga no cartão, o comerciante vai levar um tempo para receber aquele dinheiro e ele vai ter a taxa do cartão. Quer dizer, eu não posso dar desconto à taxa do cartão para quem quiser pagar em dinheiro? Posso, mas enfim, jurisprudência nesse sentido. Professor, pode ser que a empresa não receba no cartão por causa da taxa. Porque se o Gadioli não recebe no cartão, mas recebe Pix, percebam, não é por causa de questões tributárias, porque o Pix vai cair na conta também. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que, caso o comerciante dê origem ao fato gerador, ele tem que emitir a nota fiscal para ele deixar registrada aquela operação, para ele não poder se esquivar. E eu vou dizer mais para vocês. Quando o comerciante não emite nota fiscal para esconder do fisco a ocorrência do fato gerador, aí ele comete crime, gente, que é o crime de sonegação fiscal. Então, olha só que interessante. Simplesmente não pagar o tributo não é crime. Se você realiza operação, se você emite nota fiscal, se você declara aquilo para o fisco direitinho, se você simplesmente deixa de pagar o tributo, você não está cometendo um crime. Você está cometendo um ilícito tributário, porque você
cumpriu a norma jurídica instrumental, a acessória, percebe? Você emitiu nota fiscal, você declarou, você apenas não cumpriu com a regra matriz. Mas você declarou. Então, está lá no registro da Receita Federal, Secretaria da Fazenda, que você deve. Você não efetuou o pagamento, eles vão cobrar você. Agora, se você não cumprir com a norma jurídica instrumental, ou seja, se você não emitir nota fiscal, ou se você emitir nota fiscal com valor abaixo, ou se você não declarar, para esconder a ocorrência do fato gerador, aí você comete um crime de sonegação fiscal. Entenderam? Entenderam, gente? Sim. Você queria falar alguma coisa, Gabi? Não, é porque antes você podia repassar os juros da máquina para o cliente. Acho que agora não pode mais. Não, agora não. Eu acho que eu nunca vi isso, tá? Você pode repassar os juros quando o cliente compra a prazo. Se ele for comprar a Não, prazo... sim, é porque a vista não desconta. Não, veja bem. Se você for comprar a prazo, tá? Então, aí pode ser parcelado pelo estabelecimento, pode ser parcelado pelo cliente. Se for parcelado pelo cliente, quem paga os juros e não a taxa é o cliente. Se for parcelado pelo estabelecimento, quem paga os juros é o estabelecimento. Tudo bem? Tá claro isso para vocês, gente? Então, o que eu quero que vocês entendam é que a regra matriz entra sempre ao lado de uma norma jurídica instrumental. Percebe? Por exemplo, sempre que você der causa ao fato gerador e tiver uma regra matriz pendendo em cima de você, vai ter, por outro lado, o quê? Uma norma jurídica instrumental obrigando você a declarar, obrigando você a se entregar para o fisco, para que o fisco saiba que ocorreu o fato gerador e observe se você paga ou não, porque daí se você não pagar, o fisco vai lá e te cobra, percebe? É assim. Agora, se você não cumprir com a norma jurídica instrumental, com o seu dever acessório, para esconder do fisco a ocorrência do fato gerador, aí você vai estar cometendo um crime de sonegação fiscal. E é interessante, né? Porque é difícil a gente tomar uma cerveja e pedir nota fiscal, não é? Quem aqui, quando vai tomar uma cerveja, pede nota fiscal, né? Não pede, né? Não pede. Até mesmo na padaria, você vai comprar um pão, você não pede nota fiscal. Não, exatamente, entendeu? E é dever do comerciante emitir nota fiscal, independente que você peça ou não, né? Ele tem obrigação de emitir nota fiscal, ok? Eu não peço porque, sabe por quê, professor? Porque cerveja não dá nota fiscal paulista. A substituição tributária, Professor, né? mas hoje o cupom fiscal também, ele já acaba com a vida do comerciante, né? Porque você tem que lançar no sistema, né? Quando você faz venda. Legal, Vanessa. Suas colocações são legais. Sabe por quê? Hoje, antigamente, sabe como que era? Quando eu era moleque, meu pai é comerciante, né? Eu ficava na loja do meu pai emitindo nota fiscal, era na caneta, meu. Uhum. Já viu o talãozinho nota fiscal ali? Você já, né? Era um talãozinho assim, tinha a primeira via, o papel carbono e a segunda via. Você fazia na cadeia, você punha a data, você punha o nome da pessoa, simplesmente você punha consumidor, cliente, aí você punha lá uma cueca, uma meia, você somava e você emitia a nota, percebe? E a segunda via ficava ali. E se o fiscal viesse fiscalizar, você pegava uma caixa cheia de nota fiscal e ele ia ter que somar nota fiscal por nota fiscal. Olha que trampo que era, meu. Hoje, a nota fiscal eletrônica, quando você emite, ela já cai na base de dados da Secretaria da Fazenda. Aliás, a nota fiscal eletrônica você só pode emitir se no momento que você der o enter para emitir a nota, a internet, né, vai até o posto fiscal e volta. Ou seja, hoje, no momento em que você emite nota fiscal, o fisco já está sabendo que você emitiu aquela nota, percebe? Né? Isso é nota fiscal eletrônica. Então, atualmente, a internet, a informática, né, ela atua muito a favor do fisco. Por quê? Porque as coisas cada vez mais estão sendo feitas de forma eletrônica e fica o rastro eletrônico, né? Não tem jeito. Não tem jeito. O pagamento ele fica rastreado. Por exemplo,
tinha coitado, ele já é falecido, tá? Um comerciante libanês, amigo do meu pai, que ele vendia no cartão de crédito e não emitia nota fiscal, Vanessa. O que aconteceu com ele? Não dá certo, foi pego. Não é? É muito fácil, não é? Porque você pega lá um sabadão lá no mercado, né? O cara emitiu, sei lá, R$ 500 de nota fiscal e passou R$ 3.000 no cartão. Quer dizer, é muito fácil para o fisco, né? É só o fisco bater na porta e falar, meu querido, dá licença. Ó, sabadão no mercado aqui, sabadão último, você emitiu R$ 500 de nota fiscal, parabéns. Mas, pô, mas você passou R$ 3.000 no cartão? O que aconteceu? Percebe? Não tem resposta. Fica muito difícil. Como que ele vai... Né? É muito difícil. Então, essas questões eletrônicas estão todas elas interligando os dados, e a Receita Federal hoje ela trabalha só com cruzamento de dados, a Isabel sabe disso. É só cruzamento de dados, entendeu? Professor, por exemplo, uma empresa, uma loja, que não emitiu nota fiscal, é fácil hoje o fisco pegar, por quê? Porque ela comprou, a partir do momento que ela comprou o estoque, já está tudo registradinho lá. Então, ela tem que vender aquele estoque. Então, né? Na verdade, né? Assim, sempre foi muito fácil, né? Só que antigamente era no papel, né, Isabel? Antigamente você tinha que ir lá, levantar o papel. Então, as empresas que não emitiam nota fiscal, a gente tinha que fazer no escritório, gente que tinha que emitir a nota por eles, porque tinha que ter um faturamento para cobrir a despesa. Então, a gente tinha que tirar. Exatamente. E olha só, uma outra coisa que eu quero falar para vocês. Você já viu aquela história de comprar imóvel e passar a escritura por valor abaixo do valor que você comprou? Quem que já viu essa história aí? Opa, eu já fiz muito isso. Está sendo gravada a aula aqui, menina. Já fazem Corta mais essa 5 anos? parte. Corta essa parte da edição. Abafa o caso, professor, pelo amor de Deus, brincadeira. Corta na edição. Não, mas faz mais de 5 anos, né, Isabel? Já prescreveu, né? Já decaiu. Ó, por exemplo, lá no escritório, vira e mexe, o cara vem e fala assim para mim, eu estou vendendo um terreninho por 200 mil, mas não vou passar a escriturinha por 150. Eu falei, tá bom, perfeito, não tem problema nenhum. Como é que você vai pagar ele? Ele vai fazer um Pix na minha conta. Eu falei, ótimo, vai ficar lindo para a Receita Federal. Ele vai fazer um Pix, 200 pau na sua conta, e você vai emitir uma nota fiscal de 150. Você vai passar a escritura por 150. Vai ficar lindo, né? Não é? Não vai ficar lindo? Vai ficar lindo, né? Daí eu falei para ele, faz o seguinte, faz um Pix de 150, já que você quer ir contra a lei, né? Faça um Pix de 150 e os outros 50 peguem dinheiro, bicho. Mas vou sair com 50 pau na mão em dinheiro. Eu falei, você escolhe. Ou você vai se arriscar a cair na mão do bandido, ou você vai se arriscar a cair na mão do fisco. Não tem crime perfeito, não existe, cara. Não existe crime perfeito. Não tem jeito. Percebe o que eu estou falando? Agora, teve uma vez que foi interessante, né? Um cara, ele comprou uma casa por R$1.600.000, tá? E o cara depositou R$1.700.000 na conta dele. E eu falei, mas por que o cara depositou 100 pau a mais? Daí o cliente falou assim para mim, porque eu comprei os móveis da casa. Eu falei, cara, mas você fez um contrato com ele? Ele falou, não. Ele falou, então para aí, vamos fazer um contrato. Porque essas coisas, vocês vão ver que muitas vezes o cliente faz o negócio e depois ele te procura, né? Em vez de fazer o contrário é sempre melhor, né? Antes ele fazer te procurar para você já fazer. Olha só, e foi verdade isso, tá? Ele negociou a casa por 1.600 e ele pagou R$100.000 a mais pelos móveis que estavam na casa, entendeu? Porque ele comprou a casa por R$1.600, o cara tinha que esvaziar a casa. Daí as mulheres ficaram amigas, tal. Eu falei, me dá mais 100 pau aí, fica com tudo que tá aí, vai com a porteira fechada. Eu falei, tudo bem, sem problema nenhum. Mas vamos fazer um contrato e vamos reconhecer firma. Porque, vejam, você fazendo isso, se um dia o fisco vier perguntar,
por que você recebeu em 700 e não em 600, está o contrato aqui com firma reconhecida da época do negócio. Porque não adianta nada, a hora que você for fiscalizado, você apresentar um contratinho para o fisco vai dar risada na sua cara, percebe? Entenderam? Sim, professor. Tudo bem? Bom, então vamos voltar ao exercício aqui. Gente, prestar serviço é o critério material. No município de Marmelópolis, é o critério espacial. E o momento em que o serviço é prestado é o critério temporal. Agora, olha só, o que é prestar serviço? Aqui começa o nosso problema. Você vê que a lei ela fala, né? Considera-se prestação de serviço toda prestação a terceiro de uma utilidade material ou imaterial de conteúdo econômico. Então, ela está tentando qualificar. Mas vejam, é complicado. Alugar um carro é prestar serviço? É. Né? É. Quando você aluga Mas um não carro, nesse caso, né? quando você aluga um carro, quando você aluga alguma coisa para alguém, você está prestando serviço? Não, a pessoa que está prestando serviço para gente. Não. Locação, gente, é cessão de direito de uso. Prestação de serviço, eu tenho que fazer alguma coisa com a pessoa. Eu tenho que fazer a defesa dela no processo, eu tenho que elaborar um contrato para ela. Veja, isso aí é prestar serviço. Agora, locação é cessão de direito de uso. Tem um bem. Eu vou locar o meu celular para você. Esse bem é meu e eu permito que você use ele por um período de tempo e você se compromete a me pagar. Veja, isso é locação. Não é prestação de serviço. Entenderam? Tá certo? Se fosse, então, quem alugasse casa teria que pagar licença. Exatamente. Exatamente. Outra coisa. Agora, e se você vai casar, aí você aluga um carro com motorista, todo vestido de fraque, que luvinha, que vai vir dirigindo o carro e vai parar, vai abrir a porta para você entrar, não sei o que, não sei o que lá. Aí, no caso, o motorista é o prestador de serviço. Então, aí já não é mera cessão de direito de uso, percebe? Porque aí, mesmo porque você não vai poder nem dirigir o meu carro. Aí é prestação de serviço, porque eu vou prestar o serviço, eu vou fornecer o motorista que vai vir com o carro tal, na hora tal, vai parar, vai pegar a noiva, vai levar na porta da igreja, vai pegar a noiva, vai levar lá na festa e vai embora. Aí é prestação de serviço. Tudo bem? Outro problema que a gente pode ter aí também. Qual é o momento em que o serviço é considerado prestado? É quando ele termina. Né? Bom, se for uma aula, se for um corte de cabelo, é fácil, percebe? Né? Porque você entra lá, a pessoa corta o seu cabelo, depois de mulher, geralmente demora um pouquinho mais, né? Homem vai no cabeleireiro, Esse cara que corta o cabelo, eu não sei falar porque eu não tenho esse problema, né? Cabeleireiro, é isso? Isso. Minha esposa, quando ela fala que ela está no cabeleireiro, eu já nem espero para o almoço, né? Porque né, demora, né? Tem que pintar as raízes e tal, não sei o quê. Mas, enfim, geralmente você vai lá, o serviço leva horas, né? Aí não tem problema temporal, percebe? Não tem problema. Você foi lá, fez o cabelo, foi embora. Eu vou lá, faço a barba, vou embora. Você vai lá, joga, não sei o quê, vai embora, percebe? Agora, e quando o serviço leva mais do que um dia para fazer? Que nem quando você contrata uma pessoa para instalar os vidros da sua casa. Ele vai instalar todos os vidros da sua casa, as esquadrias e tal. Aí, veja, leva meses, percebe? Quando é que o serviço é considerado prestado? Eu acredito que na finalização dele, né? Só quando termina? Porque aí o serviço está completo, você emite a nota fiscal. Então, mas às vezes, Gabi, nessas situações... Ou mediante ao pagamento também, né? Então, ou mediante auferimento, né? Você vai emitindo a nota fiscal à medida que você vai prestando o serviço, percebe?
E aí você tem problemas do critério temporal. Tudo bem? Mas, professor, nesse caso, é no momento que eu emito cada nota fiscal? Não. Para fim de pagar o tributo, eu vou ter que pagar o tributo a partir da nota com dados na nota fiscal. O problema é saber quando é que eu tenho que emitir nota fiscal, Isabela, entendeu? Porque se Sim, for... mas né, aí fica a opção da pessoa, né? ó, Até o término. todo prestador de serviço deverá efetuar, quando da prestação do mesmo, a emissão de nota fiscal. Então, quando você vai lá e presta o serviço, o cara emite nota fiscal. Aí tudo bem, não tem problema. Mas e quando essa prestação de serviço leva meses? Como é que faz? Percebe? Aí nós temos problemas. Aí nós temos problemas com o critério temporal. Tá ok? Sujeito passivo. Quem é o sujeito passivo que vocês colocaram aí? O prestador de serviço. O sujeito passivo que deverá, segundo a lei, fazer a contribuição serão todos aqueles que prestarem serviço no município. É o prestador de serviço. E o sujeito ativo? É o município, né? É ele que tem direito de receber. A base de cálculo? A base de cálculo, eu coloquei que era o artigo, o parágrafo 2º, a apuração do valor devido a título de ISS será realizada mensalmente pelo próprio contribuinte e o valor do imposto apurado deverá ser recolhido pelo contribuinte. Eu acho que não, Gabi. Eu acho que a base de cálculo está aqui no artigo 2º, tá vendo? A base de cálculo do imposto será o valor do serviço prestado. E a alíquota é de 5%. A alíquota de 5%. Isso. Então, olha só. Professor, eu li errado, eu li o consequente. Eu li outra coisa. Vamos lá. Regra matriz. Antecedente. Critério material, prestar serviço. Espacial, no município de Marmelópolis. Temporal, no meio da prestação de serviço. Consequente, sujeito ativo, município de Marmelópolis. Sujeito passivo, prestador de serviço. Critério quantitativo, base de cálculo, valor de serviço prestado, alíquota 5%. Tudo bem? Tem norma jurídica sancionadora da regra matriz? Tem, ó. Está aqui no artigo 3º, né? Antecedente. Dado o fato que o contribuinte deixou de pagar o tributo na data prevista, deverá ele pagar multa de 50% do valor do tributo devido, corrigido monetariamente. Entendido? Professor, eu fiquei em dúvida entre o 3º e o 4º, porque no 4º fala que constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo mediante omissão. Então, aqui aí é outra norma. Eu estou falando o seguinte: se você não pagar o tributo, se você não cumprir a regra matriz, você vai ter obrigatoriamente que pagar uma multa de 50%, tudo bem? Uhum. Ok? Agora, esse crime que está aqui, suprimir ou reduzir tributo mediante omissão de informação ou prestação de declaração falsa, daí já é o contrário. É quando você não cumpre a regra matriz e você não cumpre a obrigação acessória, porque você não emitiu a nota, como eu falei anteriormente. Aí você cometeu o crime, entendeu? Só que Mas esse é artigo... sancionadora também, né, professor? Também, e ela é penal, né? Não é um sancionador administrativo, ela é penal. Mas qual que é o problema do artigo 4º, Isabel? Tem um problema seríssimo aí no artigo 4º. Quem me ajuda aí? Vanessa? Daniele? Tassiana? Fala da, O menino aí que está de cabeça para baixo. fala da supressão ou redução do tributo, professor? O Tem um artigo problema 4 no caput? seríssimo aí. Essa moça aqui que está com a mão no queixo, assim, compenetrada. Isso. A declaração
Professor, omissão de ele não fala informação? qual tributo? É isso? Não. Ixi, desculpa. É isso? Porque ele fala suprimir ou reduzir tributo, mas não fala que foi o tributo apurado, né? O ISS, o tributo de prestação de serviço. Não, o rapaz aí de cabeça para baixo. Disseram para mim que você é muito inteligente. Fala, Alessandra. A pessoa será penalizada como crime, professor. Tá, mas qual é o problema do artigo 4º? Constitui A crime. declaração falsa às autoridades fazendárias? O André, você É está por quando, aí? é quando ele emite a nota, professor, e ele, por exemplo, ao invés dele emitir no valor de 500, ele emite no valor de, sei lá, 400, ele É verdade. suprime isso. E tudo bem, até aí tá certo. Ele emitiu uma nota abaixo do valor, beleza. Mas não é esse o problema. Ô, André. O problema, professor, Oi. é que o fisco não vai saber se você reduz, se você diminuiu o valor, não, se você deixou de declarar, se você não está comprovando que você está recebendo em dinheiro, ele nunca vai saber que você suprimiu ou omitiu. Ele só vai saber se você informar através de alguma coisa, uma conta corrente. É isso que nós estamos discutindo nessa aula, entendeu? Muitas vezes é difícil ele descobrir isso, entendeu? Pelo Pix é um indício, percebe? Mas é difícil. É super difícil. Mas quando descobre, é crime. Ô, O Lucas. senhor não conhece os fiscais aqui de Caçapava, professor? Eles plantam lá na frente, eles fazem serviço detetive. Lucas, tá aí? Estou sim, professor. E aí? Qual é o problema do artigo 4º? É uma norma jurídica penal, né? Sim. Mas qual o problema dela? Giovana? Giovana? Oi, professor. E aí? Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? E aí, qual o problema do artigo 4º? Professor, estou tentando identificar também. André Menezes. André. Bom dia, professor. Aí, chamaram você, né, velho? A galera demorou para chamar você, viu, cara? Faz tempo que eu estou chamando você aqui, os caras não te avisam, viu? A gente tem que esperar as pessoas se manifestarem, né? Não dá para falar todo mundo em cima do outro. Qual que é o artigo 4º aí? Vamos lá. É de constituir crime, né? Eu ainda também não consegui. Gente, essa é uma norma municipal, essa é uma lei municipal. Legislar sobre direito penal é competência federal, privativa da União. Tá? Presta atenção nisso, hein? Eu coloquei isso aqui de gato para vocês mesmo caírem. Porque isso aqui é uma norma penal. E lei municipal não pode tratar de normas penais, tudo bem? Bom, vamos passar ele não o resto pode da só lei. replicar, professor, Quê? Reproduzir uma norma federal, no caso? Ele não estaria só reproduzindo? Eu acho que é inconstitucional, né? Ó, se ele está reproduzindo, para que ele vai fazer? Se já existe a federal, para que ele vai fazer? Sim, é que ele não poderia inovar, né? Então, esse artigo 4, ele não poderia existir, professor. Novo. Para mim, é inconstitucional. O André, mas se já existe uma lei federal dispondo sobre isso, por que ele vai... Por que ele vai repetir aqui, cara? A teoria do terror do Estado, né, professor? Não, faz parte. Aí o cara cita essa lei aí, ela é inconstitucional. Aí vocês xingam o Supremo, né? O Supremo fala que não pode, vocês xingam ele. Mas no caso, a lei existe, ele não inovou, né? Ele só... Não, esse crime aqui, ele existe na Lei 8.137, que é a Lei de Flagração Fiscal, tá? Mas eu coloquei ela aqui só para chamar a atenção de vocês aí, tá ok? Professor, mas aí, então, professor, esse artigo 4, então, ele não poderia existir aqui, né? Então, o artigo 4º aqui, nessa lei municipal, ele é inconstitucional. Então. Mas como que ele poderia colocar, ele poderia colocar que se ele descumprir alguma regra, ele estaria sujeito à lei tal? Aí estaria certo. Não, porque essa lei já existe. A lei não precisa avisar você que você é Mas só sujeito. para a pessoa ficar esperta. Ô, professor,
Mas se fosse só sujeito à multa, poderia. Não, a multa pode, porque a multa é uma sanção pelo descumprimento de um ilícito tributário. Você não pagou o tributo, você paga a multa. Aí O pode. problema, então, ali no caso, é a reclusão. Exatamente, é a pena, né? Que é uma norma penal aqui, né? É um crime, né? E a lei municipal não pode instituir crime. Entendeu? Entenderam? Foi pegadinha, hein, professor? Ah, não pode ser muito de graça, né? Não tem graça, né? Eu não entendi, professor. Então, nem que se ele citasse, olha, existe a lei tal, que se você descumprir, se você suprimir ou reduzir... Mas a lei... Nem fosse falar? Mas a lei não é para dar conselho, né? A lei não é para isso, né? Acho que assusta mais, professor. Deixa a pessoa mais esperta. Bom, vamos lá, ó. Qual a norma jurídica instrumental que vocês acharam aí? A emissão da nota fiscal, prazo de 20 dias, do dia 20. Então, ó, pagamento. Olha só, norma jurídica instrumental, antecedente. Dado o fato que você prestou o serviço, consequente, você é obrigado a emitir a nota fiscal. E mais, dado o fato que você emitiu nota fiscal, quando vira o mês, você tem que somar todas as notas fiscais que você emitiu e informar a municipalidade, hein? Então, vejam, são duas instrumentais aí, hein? Uma instrumental a emitir nota fiscal no momento em que presta serviço, porque daí você não pode esconder que prestou aquele serviço. E a outra é você somar tudo aquilo que você prestou no mês e comunicar à prefeitura, entenderam? Isso quem faz para os empresários são os contadores, né? O empresário, lá no dia a dia dele, ele vai emitir nota fiscal, ele vai emitir nota fiscal, ele vai emitir nota fiscal. E quem fecha o mês, né, e pega aquelas notas fiscais e soma tudo e informa o município, é o contador. É que antigamente, né, gente, naquela época lá de trás, né, era tudo no papel. Então você tinha que somar, tá? Hoje é tudo eletrônico, então hoje é meio que automático, percebe? Se você emite nota fiscal eletrônica, quando fecha o mês, o computador já soma para você lá e já envia já a declaração, mas você tem que fazer isso também, tá ok? Estão entendendo? Não basta só emitir nota fiscal. A nota fiscal você tem que emitir no momento da realização da operação. E quando termina o mês, você é obrigado a somar todas as notas fiscais e informar lá para a Secretaria da Fazenda. É claro que hoje você não precisa nem somar mais, porque o computador já vai te dar esse dado já automaticamente. Tudo bem? Professor, Oi. a critério de estudo posterior, o senhor poderia fazer uma corrigida e postar para a gente? Posso. Posso, sim. Então, Obrigada. olha só. Eu já estou vendo duas normas jurídicas instrumentais aqui. Uma é, prestou o serviço, tem que emitir nota fiscal. E tem uma sancionadora aqui também, né? Não havendo recolhimento do imposto previsto... Aqui, ó. A não emissão da referida nota fiscal de serviço incidirá alta infração e imposição de multa de 100%, R$100. Então, olha só. Para cada vez que você prestar um serviço e não emitir nota fiscal, você tem que sofrer uma multa de R$100. Percebe? Então, olha só. Norma jurídica instrumental 1. Dado o fato que você prestou o serviço, você é obrigado a emitir nota fiscal. Norma jurídica sancionadora da 1. Dado o fato que você não emitiu nota fiscal, você vai receber uma multa de R$100. Percebe? Agora, tem uma outra norma jurídica instrumental. Dado o fato que você emitiu nota fiscal, você é obrigado, no final do mês, a informar quantas notas fiscais você emitiu no mês. Porque o pagamento vai ser mensal. Tudo bem? Então, olha só, você tem que preencher a entrega de formulário próprio, tá vendo? Você vai preencher um formulário.
Hoje não existe mais isso, tá ok? Hoje é tudo eletrônico. Beleza, pessoal? Deixa eu passar o exercício de vocês aqui, para ver o que vocês fizeram aqui, para ver se eu dou uma... Esse aqui, ó, antecedente. Critério material, prestar serviço. Ele colocou prestação de serviço, tudo bem. Quando prestamos no Melópolis. Sustentativo, quem paga, município de Melópolis. Então, base de cálculo X, né? Base de cálculo é o valor do serviço prestado, hein? Instrumental, dado o serviço prestado, deve ser prestador emite nota fiscal. Beleza. Sancionadora, o não recolhimento do imposto, no prazo previsto, dado no recolhimento do imposto, deve ser multa de 50%. Tudo bem. Dada a não emissão de nota fiscal, deve ser multa de R$100. Está legalzinho. Ó. Dada a supressão ou redução do tributo mediante emissão, deve ser reclusão. Aí, legal. Ficou legal esse trabalhinho aqui. Ó. Até administrativo ele achou? Vamos ver se está certo a administrativa dele. Dada a prestação de serviço, deve ser apuração... Não, aqui, essa não. Porque veja bem, a norma jurídica administrativa, gente, ela é voltada para a administração pública. Tá ok? Então, a administração pública é o seguinte, aqui, ó, essa está certo, ó. Dado o não recolhimento do imposto, deve ser que a autoridade fiscal lavre o auto de infração com posição de multa. Aí ficou legal. Porque, veja, uma coisa é a obrigação que eu tenho de pagar o tributo. Outra coisa é a obrigação que o fiscal tem de lavrar o auto. Percebem? Porque existia no Brasil antigamente aquela coisa assim, né? O fiscal ia fiscalizar o comerciante, ele via que o comerciante não tinha recolhido o imposto, né? E ele recebia um dinheirinho por fora e ele fazia vista grossa e não autuava o comerciante. Então, isso não pode ser feito. Então, o fiscal, quando ele descobre que o contribuinte deixou de recolher o tributo, ele tem a obrigação de lavrar o auto de infração, tudo bem? É uma atividade administrativa vinculada, é obrigação. Vocês sabem que é atividade administrativa vinculada? Aprender lá em direito administrativo, né? É uma obrigação. Não é que o poder administrativo pode ou não pode fazer. Ele tem a obrigação de fazer. E ele tem a obrigação de fazer o quê? De autuar. Entenderam essa? Dúvidas? Não, professor. Eu só faria uma ressalva aqui, ó. Ó, dado não recolhimento. Aqui eu não colocaria, né, dado não recolhimento. Quando é que o fiscal é obrigado a lavrar o auto, gente? Qual é o fato que obriga o fiscal a lavrar o auto? Raciocinem. Quando ele vê alguma irregularidade, né? Quando ele vê a irregularidade. Não é quando a irregularidade é gerada, percebe? Porque quando a pessoa comete irregularidade, enquanto o fiscal não souber que ela cometeu irregularidade, ele tem a obrigação de lavrar o auto? Então, nesse antecedente aqui, professor, a gente só errou isso aí, né? Então, a gente teria que ter colocado essa questão da ciência, né, do fiscal em relação ao É seu esse trabalho? à irregularidade. É meu, é nosso, é meu e da Tássia, Giovana. Então, legal. Ó. Então, aqui eu colocaria assim, não é dado o não recolhimento, é dado que o fiscal vislumbrou que o contribuinte não recolheu o tributo, né? Dado que o fiscal descobriu que ele não recolheu o tributo, ele fica obrigado a lavrar a multa. Tá joia. Você não pode obrigar o fiscal a lavrar a multa, sendo que ele não sabe que o cara não recolheu, né? Entenderam? Dúvidas, pessoal? Não é legal esse exercício aí? Eu não ia dar o exercício, mas daí eu falei, não, tem que dar o exercício, porque senão não fica, vamos. Mesmo que a gente faz uma aula extra lá no final, lá, tudo bem, bicho. Lá pega algum professor aí que já terminou a matéria, eu dou uma aula extra a você, não tem problema, entendeu? Mas, pô, vamos fazer uma coisa direita, né? Porque, veja, esse é um exercício que parece bobo, gente, mas é para vocês
isso aqui é um baita de um exercício de interpretação de texto jurídico, entendeu? É você buscar o sentido, porque, veja bem, a norma jurídica tem que ter sentido. Se ela não tiver sentido, ela está errada. Ó, esse trabalho aqui ficou legal também, ó. Ó, olha aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Acessória. Dado o fato que prestou o serviço, deve ser o prestador apure o valor do imposto devido mensalmente. Aí, beleza. Aí aqui eu diria o seguinte, exatamente, ele tem que apurar mensalmente. Dado o fato que apurou o valor devido, deve ser que o contribuinte recolha. Ó, ele construiu uma coisa, é verdade, né? Se você apurou, você tem que recolher. Eu diria que você tem que recolher independente que você tenha apurado, percebe? Né? Porque não é a apuração que faz de você o devedor, mas ele construiu um antecedente, um concedente, né? Porque, também, ele tem o dever de recolher até o último dia do mês subsequente. Mas o que faz não é o fato de apurar que torna ele devedor, percebe? Essa aqui está errada. Entendeu? O que faz ele devedor? Ó, deve ser que o contribuinte recolha até o último dia útil do mês subsequente, o tributo. Beleza. Qual é o fato que obriga o prestador de serviço a recolher o tributo até o último dia do mês subsequente? É o fato dele ter prestado o serviço, não é o fato dele ter apurado, percebe? A prestação de Professor, serviço, né? Eu acho que esse trabalho é do meu grupo, é que a gente desmembrou mais. Ó, se olhar para baixo, dado o fato que prestou o serviço, daí deve ser que a apuração do imposto devido deverá ocorrer até o dia 20. Depois, dado, de novo, o fato que prestou serviço, deve ser que o prestador emita a nota fiscal. A gente foi desmembrando. Então, olha assim, ó, dado o fato que... Mesmo porque essa aqui não é acessória, concorda, Dani? Tem duas Daniela aí, vou chamar de Dani, tá? Ó, isso aqui não é acessória. Se deve ser de recolher não é acessório, percebe? Recolher é obrigação de fazer. Então, aqui, ó. Dado o fato que prestou o serviço, deve ser emitir nota fiscal. Beleza, show. Obrigação de fazer, emitir nota fiscal. Dado o fato que prestou o serviço, deve apurar o imposto devido. Beleza, obrigação de fazer, acessória, apuração. Dado o fato que prestou o serviço, essa e essa é a mesma coisa, né? Sim. Tá, percebe? Essas duas, então, ó, essa daqui está igual a essa e essa daqui é diferente. Agora, essa daqui, ela, na verdade, é obrigação de pagar. Ela ficou meio sem sentido. Primeiro, porque ela não é acessória. E segundo, que não é apuração que faz de mim devedor. O que faz de mim devedor é o fato de eu... Está aqui, ó. O que faz de mim devedor é o fato de eu ter prestado serviço. Você colocou aqui, ó. Prestou serviço, tem que pagar o tributo, ó. É a regra matriz, percebe? Porque se eu não apurar, nada impede o fiscal de apurar por mim e me opor à obrigação. Percebe? Porque a obrigação já existe. Eu já sou devedor. Vamos ver a outra que vocês colocaram aqui, ó, administrativa. Dado o fato de não emitir nota fiscal, deve ser autoridade... Aí, ó, aqui também... Ah, está certo. Não emitir nota fiscal, deve ser que a autoridade fiscal emita auto de infração de R$100. Legal. E dado o fato de eu recolher o tributo, deve ser autoridade... Bem legal, ótimo, essa está certinha, tá? Sancionadora, dado o fato de não emitir nota fiscal, deverá haver imposição... Ah, não, aqui está errado. Porque aqui é o seguinte, olha só. Dado o fato de não emitir nota fiscal, deve ser que o prestador pague a multa de R$100, percebe? Haverá imposição de multa, né? Ele deverá suportar a multa, percebe, Daniele, a diferença? Tá. Tira a imposição, coloca suportar. Hã? Tira essa imposição, coloca suportar a multa. Deve ser que o contribuinte pague uma multa de R$100, percebe? Tá. Fica o contribuinte... Mas a multa não é imposta de 100, não é obrigada essa multa, professora? Mas olha só... Então, para que ele pague, não há necessidade de ter havido a imposição da multa? Sim, mas você veja bem, deverá... deve ser que haverá imposição de multa. Ficou meio estranho. Porque tá? a de baixo fala de o prestador pague. Aí tá legal, aí de baixo foi legal. Primeiro a imposição,
que eu enxergo como uma sanção, não sei se eu estou certa, se me corrija, por É favor. verdade, uma sanção Aí, administrativa. depois da imposição, aí que tem o pagamento. Então, se você repetir isso daqui, aqui fica certinho, ó. Deve ser que o prestador de serviço pague multa de R$100. Acabou. Porque a imposição está aqui, ó. Da administrativa você colocou em cima já, ó. Não precisa repetir ela aqui, percebe? Ah, entendi. Entendeu? Ó, essa daqui ficou perfeita. Basta você mudar disso aqui para cima. Deve ser que o prestador de serviço pague multa de R$100. Pronto. Eu não posso mudar aqui, né? Não muda. Dado o fato primeiro reduzir o tributo, deve ser crime contra a ordem tributária. Beleza. Aqui você fez duas também, mas é uma só, né? Você destrinchou mais aqui, entendi. É que a gente desmembrou mais. Mas na verdade, veja só, esse crime contra a ordem tributária é o nome dessa norma jurídica aqui, que diz que, dado o fato de suprir ou reduzir tributo mediante omissão de informação ou prestação de declaração falsa, deve ser aplicada a pena de reclusão de 2 a 15. Então, aqui fica assim, ó. Fica assim, entendeu? Ó, esse é o antecedente e esse é o consequente. E o nome dessa norma é o crime contra a ordem tributária, entendeu? Beleza? Deixa eu ver se eu pego outro trabalho aqui. Esse aqui já foi, né? Já. Esse aqui, ó. Mas esse já foi também, não? Não, né? Esse já foi também, né? Já, professor, esse foi o primeiro. Tá, então vou esse aqui agora. Ó. Envelopes, critério para o momento da publicação. Essa aqui está errada. Essa aqui acho que é sua, eu acho, o Gabi. Também, ó, Isso, critério... professor, que eu falei que fiquei com dúvida. E o fato gerador, você vai pensar, tá errado ali, né? E a base de cálculo é o valor do serviço prestado, tá ok? Aqui Aqui tá errado também. Por que você colocou esse artigo 3º aqui? Essa parte não fui eu que fiz, professor. Mas tá é errado, que a gente tá? estava discutindo essa parte Porque e é outra acabou norma. confundindo. Ô, gente, aqui, se vocês quiserem trabalhar com um critério temporal no consequente, dá também. Olha que legal. O critério temporal do antecedente é o momento que o serviço é prestado. E o critério temporal do consequente seria o momento que você é obrigado a pagar a prestação, percebe? Aí, quem quiser trabalhar com isso, dá para trabalhar também. Quer ver? Deixa eu pegar outro trabalho aqui, ó. Aqui, ó, quer ver? Ó? Vocês não copiaram a lei, né? Acho que aqui copiou a lei. Porque aqui você coloca critério temporal, o momento que o serviço é prestado no antecedente. E critério temporal consequente, o último dia do mês seguinte, percebe? Porque é o momento que você tem que cumprir a obrigação. Tudo bem, gente? Dúvidas? Não, professor, as que eu tinha, o senhor já esclareceu. Alguém tem alguma dúvida? Professor, Oi. com relação à presença, eu estou com falta hoje, está mostrando no sistema. Dormiu, está muito tarde. 10 minutos de atraso, professor. Sabia que você ia falar isso. Assim. Eu vou fazer outra chamada depois, eu ponho em presença para você, porque você participou da aula além de você. Chegou atrasado. Obrigada. Professor, meu nome não está na lista, mas é o senhor que coloca ou eu tenho que falar na secretaria? Eu? Como é que eu vou colocar seu nome na lista eletrônica? E quando o senhor colocar manuscrito? Apesar de eu ter muito carinho e admiração por você, você ter me ensinado hoje, como é que eu vou colocar o seu nome na lista? Fala para mim, Daniel. Não sei, mas você, se o senhor tem essa liberdade. Né?
Não sei se o senhor tem esse poder Não discricionário. Não tenho. Agora, o que eu posso fazer é com uma aula gravada, depois você pode reivindicar a presença, né? Não, já falo para a Priscila agora que eu estou com... Você está com a câmera aberta, participando, quer dizer, não tem como dizer que você não estava aqui, né? Tá bom. Esse negócio de lista é importante ver mesmo, porque por causa da contagem de faltas, como seu nome não está na lista, pode ser que eles não contem sua presença depois. Beleza, gente? Alguma dúvida? Fala para mim aí, com o joinha aí. Vocês acharam que foi legal fazer esse exercício? Valeu a pena? Deu um auxílio para vocês? Vocês sentiram que vocês aprenderam mais com ele? Ou vocês acharam que foi uma baquice? Pode falar a verdade, só para eu saber. Ou vocês acharam que foi uma coisa... Deu auxílio até para as outras matérias, para ser sincero, porque a gente acaba tentando destrinchar a lei com mais detalhes, entendeu? Cara, foi bem interessante esse exercício, eu gostei. Você pode fazer isso aí com qualquer disciplina que dá certo, tá? Com qualquer disciplina, cara. Qualquer disciplina você pode fazer que dá certo. Porque Exatamente. Tô lendo um artigo e vendo um organograma, assim, na minha mente, às vezes, por causa do exercício. Denis, é sempre assim, antecedente, consequente, antecedente, consequente. Quando é princípio, gente, aí não tem isso, percebe? Porque o princípio, ele é muito abstrato, é uma ideia, né? É uma segurança jurídica, né? Dignidade da pessoa humana, né? São coisas justiça, são coisas democracia, república. Aí, assim, são valores, são princípios, são ideias que você vai discorrer sobre elas. Mas quando você vai aplicar o direito, é sempre assim, antecedente, consequente. Antecedente, consequente. Não tem jeito. Dado o fato que o Bolsonaro foi negligente na pandemia, deve ser o seu impeachment. Dado o fato que o Lula recebeu o triplex, ele tem que ser condenado pelo crime lá. Dado o fato que você degradou o meio ambiente, seu dever de repará-lo. Dado o fato que você contratou alguém para trabalhar para você, você tem que pagar o salário para ele. Dado o fato que você assinou um cheque, comprou um negócio, tem que pagar o cheque. É tudo assim, é tudo dever, antecedente e consequente. Antecedente e consequente. Inclusive a nossa relação aqui, né? Cadê a Tassiana? Já saiu da sala, Tassiana? Não, professor, estou aqui. É. Dado o fato que você faltou a mais de 25% nas aulas, deve ser que você reprova por falta. Não, professor, 10 minutos de atraso, professor. O André mandou e-mail para mim já também, contando os problemas dele, tudo, tal. Fica cegado, gente. Sabe o que eu quero de vocês? Eu quero que vocês participem da aula, cara. Eu quero que vocês liguem essa câmera aí, que vocês falem, que vocês participem da aula. O que eu não quero é me sentir sozinho aqui, eu tenho que me sentir acolhido por vocês. Quando eu me sinto acolhido por vocês... Professor, o senhor não ficou nem com sono hoje. Eu vejo o sorriso de vocês, eu vejo o interesse de vocês, eu vejo vocês perguntando, eu vejo vocês participando, eu vejo que vocês estão crescendo e aprendendo comigo, aí isso me dá mais vontade de ensinar para vocês, a aula fica mais legal, a gente flui, entendeu? É isso que eu quero. Eu não quero reprovar ninguém por falta, por nota, estou longe, quero que vocês aprendam. Para vocês aprenderem, vocês têm que participar da aula. Ó, vamos parar por aqui agora. Eu vou dar um intervalo. Eu vou voltar do intervalo 9h30, tá? Vou dar um intervalinho, meia horinha aí, mas 9h30 mesmo em ponto eu volto. E essa aula que eu vou dar agora é sobre classificação de tributos. Então, eu vou mostrar a diferença de imposto, de taxa, de contribuição. Eu vou mostrar a diferença entre as espécies tributárias para vocês. Essa aula é muito importante, tá bom? É base. Beleza? Beleza, professor. Obrigado. Um minuto e a gente volta aí. Falou, valeu, galera. Obrigada, até mais.
your love, means I'm gone.